Fala pessoal da EBV, aqui quem fala é o Vitor e está começando mais um devocional digital aqui na EBV em 1 Coríntios, dessa vez no capítulo 12 ou 12, mas para aqueles que falam de uma forma mais refinada, 12, eu prefiro 12. Capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim: o apóstolo Paulo ele vai responder mais uma pergunta dos coríntios e o destaque que eu queria dar para esse capítulo é o versículo 22. Ele diz assim: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Verso 22, leia lá. 1 Coríntios capítulo 12, verso 22. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Como vocês sabem, toda a dinâmica e a tônica do livro de 1 Coríntios é em torno do orgulho e da vaidade e do ego daquela igreja. Eles têm problemas com a ceia, eles têm problemas com várias coisas e está tudo sempre relacionado à questão do orgulho. E aí eles perguntam para Paulo, mas e os dons e tudo mais? E tudo que indica de que eles estão se queixando assim, mas fulano de tal tem o dom e eu não tenho esse dom, ou qual dom que é mais importante, qual dom que é melhor para eu ter esse dom e ser melhor do que os outros, uma pegada bem assim. E aí Paulo, ele vai explicando tudo e ele fala que cada um cada um recebe de Deus um dom e o Espírito é o mesmo. Todos têm dons diferentes, mas o Espírito é um só. E aí ele faz essa comparação com o nosso corpo. Será que o corpo todo tinha que ser olho? Será que o corpo todo tinha que ser boca? Não. Então ele faz essa comparação para dizer, olha, os membros mais fracos do corpo, ou ditos mais fracos, são indispensáveis. Indispensáveis. Então, a gente tem que refletir muito bem nisso. Porque isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece na IBV, isso acontece nas igrejas. As pessoas sentem inveja, as pessoas olham as outras cantando, louvando, pregando, fazendo as coisas e elas falam assim, pô, cara, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Cara, você quer tanto fazer isso, por quê? Será que é realmente porque você está amando as pessoas e quer ajudar? Ou será que é porque teu orgulho está ferido com aquilo ali? Porque outros fazem e você não consegue fazer daquela mesma forma, com aquela mesma fluidez, com aquela mesma habilidade. Paulo primeiro dá uma lista de dons espirituais, sobrenaturais. Depois ele dá dons naturais, ele fala sobre dons de administração, sobre dons de prestar ajuda. Cara, todas essas pessoas são importantes, desde aquele que vai entregar uma revelação de Deus, uma profecia, que vai, falar em línguas, que vai acontecer, quanto aquele que vai, cara, prestar uma ajuda, quanto aquele que vai administrar alguma coisa. Então todas essas pessoas são importantes. E isso é muito importante, porque a gente não se preocupa com o outro. A gente tem uma tendência natural da nossa carne a se preocupar só com a nossa imagem, só conosco mesmo. Então, quando a gente for se propor a fazer alguma coisa na igreja, a gente tem que pensar, cara, eu estou querendo amar mesmo as pessoas? E se não, cara, vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus. Deus, nos ajude no dia de hoje a servir e a buscar os melhores dons com dedicação e com amor verdadeiro. E ele vai falar um pouco disso no próximo capítulo, mas antes, no verso 31, que é o último versículo, ele diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Os dons são dons de Deus, Deus concede os dons, mas nós devemos buscá-los ainda assim. Nós devemos nos esforçar por desenvolver os dons, por exercitar as nossas habilidades para servir melhor os nossos irmãos. Então, se você quer servir, quer fazer, talvez parecido ou talvez de outra forma com relação aos irmãos da sua igreja, busque, se esforce com dedicação os melhores dons, os dons que vão ajudar e servir as pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoe.